Então agora, o que nós vamos ter que fazer aqui, né? Fazendo uma leitura rápida aí, nós temos que fazer uma IHM para controlar o monitoramento, tá? Igual no primeiro. O campo digitável para a gente inserir o valor da frequência do PWM, tá? E identificar esse campo com o nome frequência, e ele tem que exibir o valor atual da frequência. Beleza. Um campo digitável para inserção do Duty Cycle aqui, ó, o ciclo ativo do nosso PWM. Lembrem que o ciclo ativo é o percentual ali do nosso PWM que fica alto, né? Fica ligado, tá? Então esse é o ciclo ativo. A característica do PWM é que a gente consegue variar o ciclo ativo, né? O PTO, o ciclo ativo dele é sempre 50%, né, pessoal? Então é metade do ciclo ligado, metade desligado, tá? No PWM a gente consegue modular isso, então eu posso deixar 25%, 10%, enfim, tá? E, por exemplo, eu deixo 25% ligado do meu ciclo e 75% desligado, tá? É basicamente essa a ideia. E aí eu vou mostrando para vocês lá nos gráficos também, tá? Então vamos lá, ó. Um botão aqui escrito muda PWM e um para mostrar o sinal do PWM. Hã? Eu acho que ele quis dizer um gráfico aqui, né? Porque foi pelo menos o que eu fiz ainda, tá? Não sei se eu cortei aqui, mas é um gráfico, com certeza, tá? Um botão muda PWM, um gráfico para mostrar o sinal do PWM. Acho que é isso. Não sei se por acaso cortou aqui na minha atividade. Então aí é para a gente fazer um diagrama ladder aqui, utilizando os blocos citados anteriormente. E vamos lá, se o valor de frequência ele for menor do que 001, deve ser forçado uma frequência 001, tá? Se o Duty Cycle aqui, o nosso ciclo ativo, for menor do que 0,1, deve ser forçado 0,01, e se for maior do que 99,999, deve ser forçado esse valor 99,999, tá? Caso contrário, o valor configurado é o mesmo selecionado na IHM. O botão muda PWM, ele é o responsável por alterar o valor da frequência do Duty Cycle aqui do PWM, ou seja, após digitar o valor da frequência, ou, né, o valor do Duty Cycle, o usuário ele tem que pressionar esse botão para que o sinal seja alterado. Caso contrário, ele não vai ser modificado. Pessoal, vamos lá, avançando aqui com vocês, sem criar muitas expectativas, tá? Eu ainda estou com um problema nesse botão, tá certo? O mesmo problema que eu tive ali no anterior, eu me arrebentei de procurar informações sobre ele e não encontrei, tá? Mas eu não vou desistir, beleza? Só que hoje é sexta-feira, o nosso tempo está acabando e eu não vou perder tempo só com um botão, mediante tudo que a gente tem que fazer aqui. Então, no mesmo cenário, tá? Como a gente vai tirar uma foto, tá certo? O professor de vocês, por uma foto, não tem como saber se o botão tá funcionando ou não. Mas a gente vai colocar ele para fazer algumas coisinhas ali, tá? E aí, depois do nosso arquivo de resposta, pessoal, ó, a gente vai ter que colocar um print da IHM, tá certo? Adiciona um print do código, né? Aí um print da IHM com a frequência de 1 Hz e ciclo ativo 25, um print da IHM com a frequência 0,5 e ciclo ativo 25, e um print da IHM com frequência 0,5 Hz e ciclo ativo de 50%, tá? Isso aqui tudo a gente consegue fazer tranquilo. E aí ele diz aqui pra gente, que é uma coisa que eu vou mostrar para vocês também, que caso o PWM não apresente ondas quadradas perfeitas, pra gente não se preocupar. Isso aqui realmente acontece, tá, pessoal? Dependendo da frequência que a gente coloca e o ciclo ativo ali, tá certo? Beleza, então, pessoal, aplicação aberta, nós vamos clicar aqui em novo projeto, né? Nós vamos selecionar aqui projeto standard, tá? Que ele já tem todos os elementos. O nome que vocês quiserem colocar aqui, tá? Eu vou chamar ele de, sei lá, PWM2, tá certo? Eu tô chamando de 2 aqui porque eu já tenho um aqui na minha memória que eu tava utilizando para testar. Ele já vai automático dentro daquela pasta lá, atividade 3 que eu criei na área de trabalho, só vamos dar um OK, tá? Aí ele vai dar aquela pensada, ó, nós vamos selecionar o code syswin control v364. Imagino que isso aqui por padrão já venha, né? E a linguagem aqui, ladder, tá? Vamos dar um OK, certo? Ele vai dar aquela pensada de novo, como sempre, e aí ele vai fazer, vai carregar aqui. Pessoal, antes da gente começar qualquer coisa, vocês não podem esquecer daquele CLP virtual que tem aqui perto do relógio de vocês, ó, tá? Tem uma flechinha para cima e clica nela, vai aparecer aquele quadradinho .64 lá. Se ele tiver apagado, cinza, né? Clica com o botão direito nele e vai em Start PLC, beleza? Se não fizer isso, não vai funcionar, tá, pessoal? Ok, então, ó, o nosso programa principal ele tá aqui, sempre isso é o PLC underline PRG aqui, é só dar um clique duplo nele, e aqui está então a nossa área de programação, tá? Eu já vou aproveitar aqui, ó, e clicar para a gente colocar o nosso supervisório, ó. Seleciono a aplicação, né, botão direito, Add Object aqui, e nós vamos colocar uma visualização, tá? Seleciona aqui e vamos adicionar. Ele vai dar aquela nova pensada,
tá? Para a gente poder ir iniciando aí. Vamos lá, senhor Codicis, ajuda o vídeo. Vamos, vamos, vamos. E pensa, pessoal. Aí pensa. Uma coisa, vocês vão avançando o vídeo aí até o ponto de interesse, tá? Fechou aqui então, pessoal. Nossa visualização ela está criada, tá? Eu vou clicar nessa aba aqui e para a gente iniciar o programa, tá? Eu vou começar pelo programa dessa vez, tá, pessoal? Não pelo supervisório, tá? Porque a gente teve um problema com aquele gráfico, né? Se eu coloco o gráfico agora, ele dá um erro, tá? Enfim, pessoal, dessa vez eu vou usar uma estratégia diferente, tá? Eu vou utilizar aqui agora temporizadores de pulso, tá certo? Então, eu utilizei T-on e T-off ali no exercício anterior, mas eu achei que ficou mais complexo de desenvolver com eles. Então, com temporizador de pulso, acho que fica um pouco melhor, tá? Então, eu vou selecionar aqui, ó, Toolbox, para aparecer aqui os nossos elementos. Só que o bendito do CodeSys, tá? Se vocês observarem aqui, ó, em Ladder Elements, ele tem aqui T-on e T-off, né? Só que ele não tem o TP, que é o nosso temporizador de pulso, tá? Então nós vamos criar um aqui, tudo bem, pessoal? Então eu vou pegar um box aqui, ó, essa normal aqui, ó, box, tá? Eu clico, arrasto ela e trago ela para cá, ó. Beleza? Ele aparece uma caixinha assim sem nada, tá? E aí vocês vão clicar nesses três pontinhos aí, tá? E gente, liguem até o caps aí de vocês, porque aqui é bom a gente sempre trabalhar em letras maiúsculas, tá? Série, letras maiúsculas e minúsculas, mas nesse programa aqui tudo é estranho. Vocês vão digitar TP aqui nele, tá? Ó, só digitar um TP, apertar um Enter, ele já vai converter aqui para um temporizador de pulso, ó. E ele, por padrão, já chama de TP0. Dê um outro Enter aí, tá? Aí ele vai criar essa janela com o nosso tipo de variável, aceitem ela, tá certo? Eu vou usar dois, tá, pessoal? Igual a gente fez lá no primeiro. Então eu já vou clicar aqui, ó, botão direito, inserir network abaixo aqui, e eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou arrastar um box para cá, tá? Vou vir aqui e vou chamá-lo de TP de novo. É só escrever TP, a gente aperta um Enter, ele por padrão já renomeia aqui para TP1, ó, e quantos a gente for colocando. Enter de novo para a gente criar a nossa variável, tá? Então apareceu aqui em cima, ó, TP0 e TP1, tá? Pessoal, dessa vez eu vou deixar esses contatos aqui porque eu vou precisar deles, beleza? Só lembrando aí, como é que o nosso TP ele funciona, né? Ele é um temporizador de pulso, tá? Então quando você energiza ele aqui, beleza? Ele vai gerar um pulso, tá? Aqui nessa saída principal dele, que é a saída Q, e esse pulso ele vai ter uma duração, pessoal, que vai ser definida por esse PT aqui, ó, que é o nosso preset time, tá? E esse PT para nós ainda vai ser muito importante, beleza? Lembrando que aqui nós trabalhamos com variáveis do tipo time, né? E nós vamos ter que fazer aquelas conversões de variáveis lá, não vai ter jeito não, tá, pessoal? Então, beleza. Eu vou vir aqui na saída, ó, tá? E vou criar uma flagzinha aqui, ó, colocar uma bobina, tá? E essa bobina vai ser a nossa saída mesmo, o nosso PWM, beleza? Nosso PWM vai estar aqui, tá? Então vocês podem dar um nome aí se quiserem, eu vou chamar de PWM mesmo, PWM, tá? Vou apertar um Enter. Essa variável ela pode ser do tipo booleana sem problema, porque um PWM na verdade é só um liga e desliga, né, pessoal? Ele é só 0 e 1, tá? O que a gente muda é o tempo ali do ciclo ativo, ó. Então, beleza, o PWM ele está criado aqui. É aqui que nós vamos ter a nossa flag. Então, toda vez que eu precisar de um PWM, eu puxo ele aqui para o meu circuito, tá? Para o meu sistema, beleza? Pessoal, aí ó, eu vou fazer aquele esquema igual eu fiz no anterior, tá? Eu vou fazer com que esse de baixo ele venha aqui e habilite o de cima, e vou fazer com que o de cima ele venha aqui e habilite o de baixo, tá certo? Como se fosse aquele circuito multivibrador que a gente tem lá na eletrônica, tá? Então, pessoal, só que aqui, ó, a nossa lógica ela muda um pouquinho. Esse contato aqui, ele vai ser negado, tá certo? Então, eu só estou selecionando ele aqui, tá? Eu vou vir aqui e vou clicar nesse negado, ó, negação aqui, tá? A mesma coisa aqui embaixo, ó. Vou vir e vou colocar um negado para ele também. E agora eu vou buscar essa saída Q aqui, ó, e essa saída Q para a gente poder fazer um X aqui, tá? Então, ó, clica aqui nesses três pontinhos, né, nesses pontos de interrogação, clica aqui nos três pontinhos, ó, tá? Então, vendo, ó, nós temos o nosso TP0 e o TP1 criado aqui, tá? Então, ó, eu vou pegar a saída do TP1 para habilitar o cara aqui de cima. Então, ó, é só clicar nesse maisinho, a saída principal dele é a saída Q aqui, né, ó. Seleciona o Q aqui, dá um clique duplo, né? E ele já vai aparece nessa anotação, ó. Então, o TP1.Q está ligado aqui, tá? E a mesma coisa vai acontecer aqui, ó. Beleza, pessoal? Antes vocês possam aparecer a dúvida, eu poderia chamar aqui de PWM? Posso, né? Porque eu liguei o PWM aqui no Q, tá? Mas eu vou deixar assim que fica mais estético, ó. Vou clicar aqui e agora eu vou ligar no nosso
TP0, ó. Clica aqui nesse maisinho, a saída aqui é do TP0, tá? Então a gente fez uma espécie de um X aqui, tá? Então, pessoal, o que vai acontecer? Eu vou definir aqui por padrão do meu programa que esse cara aqui ele vai ser quem vai me dar a parte ativa do sinal, tá? A parte que o sinal fica up, tá certo? Fica ligada, né? Ciclo ativo. Então por isso eu vou colocar um preset time aqui, ó, com uma variável, tá? Tem que ter essa variável. E essa variável eu vou chamar de T_U, beleza? T_U. Seria uma abreviação aqui de time up aqui, tempo up, tá? Aperta um enter aqui, ó. Percebam que automaticamente ele já coloca uma variável do tipo time pra gente. E isso aqui é um problema, né? A gente tem que fazer algumas conversões com elas mais à frente aí. Vamos dar um ok aqui, beleza? É assim mesmo, tá? O time. Esse cara aqui, pessoal, eu vou eleger ele para ser o meu tempo down, ou seja, o tempo baixo aqui, ó. Então esse daqui é o cara que vai definir o sinal alto e esse aqui é o cara que vai definir o sinal baixo, tá? Isso foi uma coisa que eu decidi, beleza? Se vocês quiserem inverter a lógica, não tem problema. Então, eu vou chamar ele de T maiúsculo, underline D. Tipo, seria um time down aqui, tá? Ok, damos um enter aqui, variável do tipo time, tá. O elapsedTime eu não vou usar aqui para nada, é só apagar ele. E esse aqui eu também não vou usar para nada, eu só vou apagar ele. Tudo bem, gente? Até aqui tranquilo, né? Pessoal, ó, eu vou criar aqui agora dois blocos daqueles de conversão já dessas nossas unidades de medida aqui, tá certo? Porque eu vou fazer umas operações matemáticas aqui para a gente poder ter o nosso PWM, tá? Eu vou explicando ele para vocês durante o processo. Eu vou colocar duas networks aqui abaixo, tá? E aí, pessoal, ó, eu vou vir aqui e eu vou pegar um box aqui, ó, beleza? Deixa eu ver se era só isso. Um box aqui com enable e desabilitado. Deixa eu só me lembrar se é isso aqui mesmo, tomara que seja. Se não for, eu faço um pause no vídeo aí. Será que é isso? Vamos lá. Esse cara aqui, ó, eu não vou precisar dele agora, eu vou deixar ele sempre habilitado, então eu vou deletar ele, tá? Estão vendo aqui os pontos de interrogação em preto aqui, tá, pessoal? É aqui que nós vamos digitar o nome do bloco, tá? Isso aqui ele vai servir pra gente, pessoal, para converter uma variável inteira, uma variável do tipo int, então vocês vão digitar int aí, underline, to, underline e time, tá? Então eu vou converter uma variável int para a variável time, para eu enfiar aqui nessas nossas TU e TD aqui, ó. Damos um enter, beleza? E ele vira só um bloquinho aqui, ó, com uma entrada e uma saída, tá? Então é esse box with enable /eno aqui, ó, tá? Pessoal, quem é que eu vou colocar aqui na saída, tá? Essa variável aqui eu vou, por enquanto, chamá-la de int underline 1, tá? E aqui é nome, tá certo? Qualquer nome, tá? Mas esse cara, int1, beleza? É a variável, ó, é uma variável do tipo inteira, tá? Porque eu já selecionei um int toTime aqui, tá? Então essa variável aqui, int1, eu vou usar ela para ser convertida para time e daqui eu vou jogar ela aqui no nosso TU, ó, tá? Então essa int1 é a variável que vai deixar o meu pulso alto no fim das contas. Só que eu estou fazendo uma conversão aqui para ela, tá? Então aqui, ó, como eu já criei o TU, eu vou clicar nos três pontinhos para não ter risco, tá, de digitar errado, minimizar aqui, e a gente procura a nossa TU aqui, ó. Só dá um clique duplo, ela entra para cá, tá? É um pouquinho de conversão, tudo bem, pessoal? Agora aqui, ó, nós podemos fazer isso de novo e ele aceita Ctrl+C, Ctrl+V também, tá? Eu vou fazer só para não ficar dúvida nenhuma, ó. Bloco com habilita e desabilita, traz até aqui, deleto esse cara, tá? Aqui nós vamos dar o mesmo nome, ó, int underline to underline time, tá? Aperta um enter, ele já vira um bloco de conversão. Aqui eu vou usar para converter a outra variável, que é a nossa TD aqui, ó, tá? Então, eu vou vir aqui, vou clicar e vou chamá-la de TD aqui, ó, beleza? E essa daqui, pessoal, é uma outra variável que eu vou utilizar para fazer operações matemáticas aqui no meu circuito aqui, tá? Circuito. Eu sou da eletrônica, estou acostumado a falar circuito. Eu vou chamar essa variável, o nome que eu dei para ela aqui, eu vou chamar ela de var underline t, tá? Beleza? Ok. Então, o que vai acontecer aqui, a grosso modo, é que nós vamos fazer algumas operações matemáticas nessas variáveis, elas vão ser convertidas para TU e TD, vamos colocar aqui, e aí a gente já vai ter um PWM aqui criado, tá? Então, beleza. Pessoal, o PWM
Basicamente, ele é uma operação matemática, é subtração aqui de dois tipos de sinais, tá? Então, eu vou criar mais uma network abaixo aqui, beleza? E aqui, pessoal, eu vou inserir um bloco já de operação matemática, tá? Esse bloco é um bloco de subtração mesmo. Então, nós vamos pegar aqui, ó, Math Operators, tá? Eu vou pegar um bloco sub aqui, ó, subtração, tá? Clico, arrasto e deixo ele aqui, beleza? Pessoal, nós vamos usar isso aqui mais na frente, tá? Mas por enquanto eu vou fazer uns testes no programa, eu vou deletar ele, depois a gente coloca de novo, tá? Quem é que nós vamos subtrair aqui, pessoal? Ó, vamos lá. Por enquanto só acredita em mim que eu vou mostrar o funcionamento para vocês. Eu vou colocar 1000 aqui, tá? Opa, 1000, ok? Esse 1000 aqui, pessoal, ele vai servir para a gente como a frequência, tá? Do nosso do nosso PWM, tá? Mas eu vou deixar um valor fixo porque eu quero simular isso aqui primeiro e verificar se está tudo funcionando até agora. Então, quando eu coloco 1000, ele vai entender isso aqui como sendo 1000 milissegundos, tá? Que daria 1 segundo. Então, eu teria um PWM com uma frequência de 1 Hz no início. E depois a gente põe uma variável aqui para poder mudar isso para a gente, tá? Bom, depois eu vou vir aqui e vou colocar a minha variável int t, tá? int1, tá? Ó, essa variável que foi criada aqui, ó, beleza? Então nós vamos vir aqui selecionar a nossa int1, tá? Então, qual que é o cenário que nós temos aqui, ó? Nós vamos fazer 1000 menos o valor dessa variável int1. E que diacho de variável que é essa, pessoal? Essa variável int1 é onde nós vamos usar para digitar o campo, tá? Do nosso PWM lá, que é o que vai variar a nossa frequência, beleza? Então, ó, eu vou fazer 1000 menos int1 e aqui nós vamos ter um resultado, tá? Esse resultado, pessoal, ele vai ser armazenado aqui, ó, na nossa var t aqui, ó, beleza? Então eu vou vir aqui, tá? E eu vou selecionar a nossa variável t aqui, ó, conforme eu criei ela. Beleza, pessoal? Então, estão todas selecionadas aqui. Então, de novo, ele vai fazer essa operação, menos essa, tá? Vai vir aqui, vai jogar na nossa variável var t, é inteira, tá? Tipo int. Aí ele vai transformar essa variável aqui, ó, para uma variável do tipo time, e eu vou jogar ele aqui para poder desabilitar o meu contador lá em cima, tá? Então, é claro que foi um tempo para poder pensar nisso aqui, tá, gente? E desenvolver essa lógica, mas nós vamos avançar. Bom, até o momento aqui, o nosso PWM com frequência de 1 Hz ele está pronto, beleza? Então agora eu vou criar o nosso supervisório, porque eu vou simular isso aqui para verificar se tá tudo funcionando até o momento. Não adianta nada eu vir aqui montar o programa inteiro e depois apertar o simulação lá e não funcionar, tá? Então nós vamos juntos aí fazendo essas situações. Pessoal, aqui está a minha janela de visualização, tá? Lembrando que a gente vai clicar aqui, ó, em Visualization Toolbox, seleciona ela, Visualization Toolbox, tá? E eu vou colocar aqui, então, aqueles campos, primeiramente, que foram pedidos lá no enunciado, tá certo? Aqui, ó, em controles comuns aqui, Common Controls aqui, tá? Eu vou colocar aqui, ó, Text Field, beleza? E esse aqui vai ser o campo aí para nossa frequência, tá? Então eu vou colocar uma label, ó. Uma label que é um texto sem função nenhuma aqui, tá? Então aqui nós vamos colocar, vamos digitar aqui frequência, beleza? Frequência. E aí eu vou trazer ela para cá, ó, tá? Eu vou copiar e colar isso aqui, ó, só clicar, arrastar, Ctrl C, Ctrl V, tá? Eu vou trazer ele aqui para o lado porque nós temos um outro lá que ele pediu para chamar de Dirty Cycle, não é isso? Então, nós vamos colocar aqui, ó, Dirty, tá? E Cycle. Beleza. Certinho. E aí, pessoal, o cenário que nós vamos ter aqui agora, nós vamos ter que colocar um botão muda PWM lá também, tá? Já vou aproveitar, já vou colocar ele. Esse botão aqui é aquele cara que eu tava com problema, eu continuo com problema nele, mas tudo bem, nós vamos deixar ele assim. Se já quiserem dar um nome para ele aí, pessoal, é aqui em texts, ó, tá? Então aqui nós vamos chamar de muda PWM. Dá um enter aí, ele já aparece o nome aqui do botão. E eu vou também colocar um gráfico, tá? E esse gráfico é um cara que vai mostrar para mim o nosso PWM funcionando. Eu não vou usar lâmpada dessa vez, tá, pessoal? O nosso gráfico aqui, deixa eu me lembrar onde é que ele está aqui. Controles especiais. Isso, ó, Special Controls aqui é esse trace aqui, ó. A gente clica, arrasta e traz ele para cá, tá?
Então nós vamos começar a fazer algumas configurações aqui, tá, pessoal? Eu, por enquanto, não vou configurar ele inteiro, tá? Eu só vou configurar situações necessárias aqui ao nosso PWM, ó. Primeiro gráfico, clica nele, botão direito aqui em cima dele, e nós vamos vir aqui, ó, em configurar o traço, tá? Configure trace, beleza? Percebam que ele está piscando essa task aqui, ó. Isso aqui foi o que deu erro pra gente lá no programa passado, tá? Então eu vou clicar aqui para baixo, vou selecionar main task, ó. Isso aqui já faz o erro desaparecer, tá? Aí nós vamos adicionar a variável que é para o nosso gráfico exibir, ó, aqui em Add Variable, tá? Tá piscando aqui, ó, porque é aqui que nós vamos selecionar a variável. O que que nós vamos exibir, pessoal? Nós vamos exibir o PWM, aquela que está aqui atrás, ó, né, com aquela bobina que a gente criou ali, tá? Eu vou clicar aqui nesses três pontinhos, aqui, ó, nesse maisinho da aplicação, maisinho do programa principal, e aqui nós temos um PWM. É só dar um clique duplo, ele já pula para cá, tá? A gente dá um OK, beleza, o nosso gráfico ele está configurado, tá? Aí, ó, o que que vai acontecer? Nós vamos informar o nosso ciclo ativo, tá? O dirty cycle, beleza? E eu falei para vocês que essa variável int1 aqui, ó, é a que vai servir para fazer o dirty cycle aqui pra gente, tá? Então eu vou configurar esse campo de texto aqui agora, ó. Puxar ele um pouquinho para o lado, tá? Nós temos algumas configurações sempre padrões aqui para fazer, ó. Primeiro a gente começa com texts, tá? Eu vou clicar aqui. Aqui no texto eu tenho que informar o formato de variável que ele vai exibir, uma variável do tipo int, tá? Inteira, beleza? E pessoal, ela é do tipo int, tá? Pelo menos por enquanto, porque eu vou fazer uma simulação com ele variando de somente com números inteiros. Eu não vou colocar 3,4 aqui nem nada, tá? É só para testar o programa por enquanto, beleza? Ele tem que funcionar. Depois a gente altera isso aqui, ó. Então eu vou colocar aqui 1%, tá? Cadê o 1%? Tá aqui. E como é uma variável do tipo inteira, tá? Eu vou tirar o caps e vou colocar um i aqui, ó. Beleza? Então, porcento i, tá? Inteira int, né? Só clicar para baixo. Bom, porcento i aqui, tá? Aí nós vamos procurar aqui as text variables, ó, tá? O que nós vamos utilizar para inserir aqui, ó? Então é clique duplo, tá? E aqui ele vai, nós vamos usar a variável int, né? Então o que eu digitar aqui nele vai cair na variável int, todo o processo acontece aqui, ó. Então minha variável int1 aqui, beleza? Certo, agora falta configurar como que nós vamos informar essas entradas, tá? Então, ó, aqui embaixo, ó, Input Configuration aqui, tá certo? Aqui embaixo tem esse maisinho, tá? Nós vamos vir aqui, ó, On Mouse Click, ó, aqui em Configure é só dar um clique nele, um só já é suficiente. Aí nós vamos vir aqui, ó, em Write Variable, tá? Ó, clique duplo nele, ele já cai aqui. E aqui a gente vai colocar, então, as nossas configurações, ó. Eu vou tirar o default, eu vou colocar text input, eu vou digitar no meu teclado isso aqui, eu não vou usar aquele tecladinho virtual não, tá? E a gente seta com um valor mínimo aqui, ó, 0, beleza? Tem que colocar um valor mínimo que você quer aqui que ele funcione, tá? E valor máximo eu não vou colocar, eu vou colocar 1000 aqui, por exemplo, ó, 1000. Aí eu vou mostrar para vocês o porquê desse 1000, tá? A hora que a gente simular vai ficar tudo bem claro aí. Vamos dar um OK, certo? Bom, o nosso programa ele já tem tudo que ele precisa para funcionar, tá? Então eu vou iniciar a simulação aqui para vocês verem o funcionamento, beleza? E depois se deu certo, tudo certo, ele funcionar, né? Aí a gente vai avançando. Não se esqueçam, tá? Ó, vem aqui em Build, certo? Build, Generate Code, tá? Ele vai visualizar se não tem nenhuma variável errada, não tem nenhum problema, se não tem nenhum erro, e aqui tem que aparecer 0 erros, ó, tá? Tomara que ele apareça. Vamos ver. Vamos lá, CodeSys. Beleza, 0 erros, tá? Isso aqui é o mais importante. Essas mensagens aqui nem se incomodem com elas, não, tá? Não deu erro, beleza? Agora eu vou habilitar a simulação, tá, pessoal? Isso aqui não pode esquecer de fazer também, ó. Online, tá? Liga a simulação, ela fica vermelhinha aqui embaixo, ó. Quer dizer que ela tá ligada, tá? E aí, depois que a gente compilou ali, verificou se tá tudo certo, é só vir aqui e apertar esse botão, ó, Login, tá? E aceitem essa mensagem aqui, beleza? E aí eu vou mostrar para vocês os cenários que vão acontecendo aqui, tá? Vamos lá, CodeSys.
Vamos lá, ó, do jeito que eu sempre falo para vocês, né, naquela primeira pegada lá dele, ele vai dar esse problema aqui. O problema é uma característica dele, tá? Ele tá esperando a conexão com o CLP e a visualização. Eu só vim aqui apertar esse play aqui, ó, beleza? Tá vendo que o nosso sinal aqui ele tá correndo, né, pessoal? Eu vou colocar ele aqui no meio, tá? Que dá pra gente ver a bobina PWM e ao mesmo tempo tudo aqui funcionando, ó, tá? O nosso ciclo ativo aqui ele está em zero nesse momento, porque eu coloquei zero lá como valor mínimo, tá? Então a gente pode deixar zero mesmo. Eu vou vir aqui e vou colocar, por exemplo, 250, tá? Vou apertar um Enter aqui, ó. Beleza? 250. Tá lá, eu quero que vocês percebam que ele atualizou aqui o nosso sinal, ó. 250 significa 25% de ciclo ativo, tá certo, pessoal? Se eu colocar aqui, por exemplo, ó, clico, coloco 500, tá? E aí ele vem aqui e já muda imediatamente, ó. Percebam que 500 significa 50% de ciclo ativo, tá? E os outros 50 eles ficam apagados, ó. Qual que é a operação que nós estamos fazendo aqui? Basicamente é a seguinte, né? Eu estou fazendo uma subtração, ó, 1000 menos o valor que eu coloco aqui, ó. Tudo bem? Então eu vou colocar aqui, por exemplo, um 750 para vocês verem, ó. 750, tá? Vou apertar um Enter aqui. Beleza? E a 750 ele já cai imediatamente aqui nesse cara, tá? Então qual que é a operação? Ó, int forneceu 750, ele fez essa operação, ó, 1000 menos 750 e dá 250. Só que esse número aqui é um número int, né? Um número inteiro, tá? Ó, var t. Ele pega esse 250, joga aqui, ó, tá? Transforma por uma variável do tipo time e joga ela no tempo down, aqui embaixo, ó, tá certo? Ó, tempo down. Então, esse temporizador aqui, do jeito que eu falei para vocês, é o cara que vai deixar para mim o tempo baixo. Então, esse cara aqui, nesse momento, significa 250 milissegundos, tá? Ó. E aí, o nosso 750, ele acaba vindo para cá, ó, no tempo up. Percebam, ó, o que eu colocar no int, vem aqui, tá? Ele transforma para t up, ó, e manda para cá imediatamente, ó, beleza? Então, o máximo que eu posso ter até aqui, pessoal, acho que vocês devem concordar comigo, é o valor de 1000, né? Porque eu coloquei 1000 aqui como valor máximo. Ó. A hora que eu aperto o Enter é porque a gente tem um ciclo ativo de 100%, tá? E aí, do jeito que está escrito lá Ó, perceba que aqui tá 1 segundo e aqui tá 0, tá? Ó. Do jeito que tá escrito ali no trabalho de vocês, o Codesys ele dá uns bugs aí no gráfico, tá? Então era para ficar uma linha reta aqui, mas lembrando que é um PWM, né? Então ele tá dando essa entortada aqui no gráfico, tá? Isso aqui a gente consegue ver até no osciloscópio, tá, pessoal? Dependendo do circuito eletrônico que a gente faz, beleza? Então vamos lá, o nosso escopo aqui do PWM ele tá funcionando, tá? Então a partir de agora nós vamos começar a inserir as situações que a gente precisa para poder atender ao problema, beleza? Bom, agora avançando aqui no nosso programa, pessoal, tá? Nós vamos começar a colocar as coisas que o professor aqui quer, né? Então, ó, primeira situação, tá? Vocês viram que o nosso Dirty Cycle aqui está variando de 0 até 1000, não é isso? Então, se eu quisesse, por exemplo, 25%, eu tenho que colocar 250 aqui, tá? E isso não vai atender o que a gente quer, né? Ou seja, o que nós precisamos aqui é de um cara que ele varie de 0 até 100%, beleza? E se o professor colocou 99,999%, depois a gente trava isso, tá? Então eu vou colocar um de 0 até 100%. Então eu preciso que vocês entendam o seguinte, ó, se eu quiser 25%, eu tenho que vir aqui e digitar 25, tá? E só que aí, pessoal, quando eu digitar 25 aqui, ó, tá? Essa minha variável int aqui, ela tem que receber o valor 250 para o nosso PWM funcionar corretamente, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou ter que fazer uma escala, tá? Por exemplo, se eu quiser 25%, o int aqui vai receber 250. Então, eu estou com uma situação aqui que está com uma diferença de 10 vezes aí, não é isso? Então, por exemplo, eu vou digitar aqui ó, o número 25, eu vou ter que fazer uma operação matemática que é multiplicada por 10 e vou inserir esse resultado, né, que daria 250, por exemplo, aqui na minha variável int, ó, tá? Então, aí eu consigo fazer uma escala que vai de 0 a 100, que é compatível com 0 até 1000, tá? Isso aqui parece uma espécie de um conversor AD, vamos pensar assim, né? Não é, tá, pessoal? Mas é só para vocês se familiarizarem. Então, vou vir aqui e vou inserir numa network abaixo aqui, tá? Pessoal, eu vou vir aqui, então, vou colocar um bloco de multiplicação, um operador matemático, certo? Então, eu vou fechar. Não vou fechar ela, não. Vou deixar ela aqui quietinha por enquanto, tá?
Clicando aqui, ó, selecionando aqui embaixo Toolbox, tá? Os nossos operadores matemáticos estão aqui, eu vou clicar nesse mais e vou pegar uma multiplicação aqui, ó, mul, tá? Eu vou trazer aqui, ó, beleza? Não vou, por enquanto, precisar desse mul aqui, eu vou deletar ele, na verdade eu vou usar mais para frente, tá? Mas depois a gente coloca ele aqui, ó. Quem é que nós vamos multiplicar aqui então? Pessoal, eu vou criar uma variável nova, tá? Essa variável nova, ela vai se chamar dirty. Eu vou ligar o meu caps lock aqui de novo, tá? Dirty Cycle, tá? É um nome que eu tô colocando para ela. Vocês podem colocar qualquer um, tá? Dirty Cycle, beleza? E ela é do tipo int aqui, ó. Por padrão ela já vai aparecer aqui. Só que, pessoal, lembrem lá que no exercício do professor, tá? Para aí, não confirma ainda não. Ele quer que a gente coloque, por exemplo, valores quebrados, 99,9 e assim por diante, tá? Então, aqui, né, uma variável do tipo inteira não aceita o número, por exemplo, 12,5, tá? Então, nós vamos converter essa variável, clicando aqui embaixo, para uma variável do tipo real, ó, tá certo? Variável real aceita ponto flutuante, tá? 12,5 é aceitável para essa variável, tá? Damos um OK aqui, ó, beleza? Então, o que vai acontecer, pessoal? Esse dirty cycle é o número que eu vou informar aqui, ó. Beleza? Então, eu vou colocar aqui 25. Esse 25 vai cair aqui, tá? Ele vai ser multiplicado por 10 e ele vai virar 250. E esse 250 nós vamos enfiar ele aqui dentro da nossa variável int aqui, ó, para que ele possa fazer as operações dele lá, tá? Então, aqui, ó, isso aqui é um bloco de multiplicação. É o número do dirty cycle vezes 10, beleza? E aqui nós vamos ter uma saída, tá? Ó, essa saída aqui, nós vamos, primeiramente, ela vai ser uma saída do tipo real, né, pessoal? E eu não posso ter real, vou ter que ter uma do tipo int, tá? Então eu vou ter que criar uma variável aqui só para armazenar esse valor e a gente poder depois transformar ele, tá? Ó, eu vou chamar essa variável aqui de DC, beleza? DC é de dirty cycle mesmo, tá? Só um nome. Aperto Enter, essa variável não tinha ainda, ó, e ele já coloca automaticamente para a gente uma variável real aqui, ó, tá? A gente dá um OK. Então, lembrando, ó, essa variável DC, ela vai ter o valor 250, por exemplo, tá? Só que ele é real, beleza, pessoal? E eu não posso colocar o real aqui na minha int, né? Então, nós vamos colocar aqui na frente um bloco de conversão, tá? Então, o que eu vou fazer aqui? Pessoal, eu não vou fechar isso aqui ainda, tá? Porque eu vou precisar dele para alterar esse campo aqui, ó, tá? Então por isso que eu não fechei. Mas se quiserem fechar, depois é só a gente abrir de novo. Então, ó, cliquei aqui em Toolbox, tá? Eu vou pegar aqui uma caixinha dessa aqui, ó, com Enable e desabilitar. Essa caixinha aqui, eu posso colocar ela literalmente aqui, ó, na saída dele, ó. Só trazer ela até aqui, ele fica verdinho, tá? E aqui, então, nós vamos fazer uma conversão de variáveis. De que tipo? Ó, letras maiúsculas, tá, pessoal? De real, tá? Underline to, underline int, beleza? Real para int, tá? Quem é que nós vamos querer converter? Essa variável DC. Lembra? Ela está valendo, por exemplo, 250, tá? Então, eu vou colocar esse número aqui direto, ó. A gente pode digitar DC ou buscar ela lá nas nossas variáveis. É só clicar nos 3 pontinhos, tá? E aí eu vou ter uma saída aqui que é um número real. Para esse número real, a gente poder enfiar ele aqui na variável int, ó, tá? Então aqui eu vou buscar a minha variável int, beleza? Nossa int 1 aqui, ó. Ok? Ok, pessoal. Então aqui tá feito, tá? Aqui, gente, ó, percebam que a gente está com um percentual i aqui, né? Que eu só tinha feito isso aqui para testar. Eu vou mudar isso aqui agora, tá? Por isso que eu não fechei ele ainda, ó. Vou clicar aqui. Aqui ele não vai mais receber um valor i, ele vai receber uma variável real, não é isso? Ó? Então eu vou vir lá em texto, ó, só selecionar ele, tá? Lá no texto está escrito aqui, ó, %i, tá? Lembra do exercício anterior? Que a minha variável é r, mas eu não posso escrever r aqui. A gente tem que escrever f, maiúsculo aqui, tá, pessoal? Porque ela é uma variável do tipo float, tá? E aí, gente, demorou umas 5 horas de pesquisa para descobrir só esses dois caracteres aqui, ó. Mas vamos lá. Agora sabemos, né? Certo. Agora aqui, ó, meu text variável, tá? Ele tá o int, ó. A gente mandava o valor pro int, mas eu não vou mais mandar ele pro int agora. Eu vou colocar ele aqui no meu dirty cycle, para que ele faça a multiplicação por 10 e vá avançando lá, ó, tá? Então, nós vamos trocar ela aqui, é só dar um clique duplo, os 3 pontinhos, aplicação, programa principal, e a minha variável dirty cycle que vai receber ele é essa daqui, ó, tá? A gente dá um OK, ele já muda para cá.
tá? Bom, aqui o teclado ele já está configurado, né? Todo certinho lá, beleza? Mas se vocês quiserem mexer mais ainda no teclado, tá? É só a gente vir aqui, ó, clicar em configure no mouse click, ó, beleza? Write variable. Lembra que ele estava de 0 até 1000, tá? Eu posso colocar aqui, ó, de 0 até 100, beleza? Porque aí ele não aceita mais do que 100, de jeito nenhum, tá? Então eu dou um OK aqui, ó, certo? Então, beleza, vamos fazer uma simulação para ver se até aqui deu tudo certo. Nós temos que fazer isso o tempo todo, tá, pessoal? Então, do jeito que está aqui, a gente pode entrar login aqui, ó, beleza? Login com download para ele atualizar o programa no CLP virtual lá, tá? Espere ele carregar aquela vida, né, que ele faz. Eu diminui um pouquinho do zoom aqui, tá, pessoal? Ctrl segurado e bolinha do mouse, tá? Para baixo ou para cima, vocês conseguem dar mais um ou menos um. E deixa ele carregando aqui, ó. Meu Deus do céu, o que aconteceu aqui? Vamos lá, Codicis. Fale com a gente. Continuar. Olha, olha, olha. Nossa, beleza, vamos ver se foi. Aperta um play aqui. Tá certo, ele tá funcionando. Lembra, para que a gente fez esse bloco de multiplicação, tá? Porque antigamente o nosso Dirty Cycle ele ia de 0 até 1000. Então, se eu quisesse 25%, eu tinha que digitar 250, tá? Agora eu vou vir aqui, ó, clicando nele, só clicar, eu vou colocar somente 25, beleza? Opa! O meu codeciso ele tá bugando aqui, pessoal, pelo que eu tô vendo, ó. Ele tá travando. Vamos de novo. 25, tá? Aperta um Enter. Aí, ó, ele já muda na hora, ó. Tudo bem, pessoal? Então ele já pegou 25% do Dirty Cycle. Olha só as operações sendo feitas aqui, ó. Informei 25, tá? Esse 25 foi multiplicado por 10, saiu 250 aqui, ó, tá? Esse 250 veio para cá, foi convertido para int e ele entrou aqui no meu int, ó. Aí a operação é feita 1000 menos 250 e joga na variável tempo, tá? 1000 menos 250 é 750, né, pessoal? Essa variável tempo, tá? Ela vem é transformada depois aqui, ó, numa do tipo time, para a gente poder jogar aqui no nosso temporizador e poder fazer o processo acontecer. Então, se eu vier aqui, por exemplo, quiser 75% de ciclo, agora a gente vem e só digita 75, ó, tá bom? E ele já transforma ali para 75. Vamos ver se ele aceita número flutuante. Eu vou colocar aqui, por exemplo, 12.5, tá? Testando aqui, ó. Beleza? Então ele aceita, ó. Fica ruim de ver 12,5% aqui, tá, pessoal? Mas as operações estão sendo feitas aqui certinhas, ó. Beleza? Então, até aqui está tudo ok, tá? Tudo funcionando. Eu vou sair, beleza? Eu sempre insisto nisso aqui com vocês, mas eu esqueci de falar. Se por acaso nada aconteceu, salva o programa, pessoal. Aperta o disquetinho aqui, ó. Esse erro que aconteceu aqui agora, direto ele acontece com aquele X vermelho no meio ali, sempre dá problema. Ok, então, pessoal, então nossa escala de conversão ela tá feita, tá? Só que vamos agora mexer no nosso campo de frequência, tá? Nós temos Dirty Cycle mais frequência aqui para a gente poder fazer as nossas alterações, tá bom? Pessoal, do jeito que tá aqui, a frequência ela tá fixa com 1 Hz, ó, esse 1000 aqui, que é 1000 milissegundos, tá? Então, nós vamos mexer aqui agora para a gente poder informar valores de frequência que a gente quer colocar aqui no nosso processo aqui, tá? Então, pessoal, eu vou seguir aqui, depois eu vou explicando para vocês as lógicas que eu obtive, ó. Vou colocar aqui uma nova caixa, tá? Aqui embaixo. Eu vou colocar uma operação de divisão aqui agora, beleza? Divisão, tá? Porque vocês se lembram do exercício anterior? Eu vou colocar aqui, ó, um número que é a frequência. Mas o número que está chegando no meu contador é tempo, tá? Então eu preciso fazer frequência, aliás, 1, né, dividido por essa frequência para me dar o tempo, tá certo, pessoal? E no caso aqui a gente colocou 1000 ali, né, no nosso exercício anterior. Vamos lá que eu vou colocando aqui para vocês. Então nossa próxima etapa é um bloco de divisão. Seleciono o toolbox aqui, operadores matemáticos, vamos colocar um bloco de divisão, tá? E esse bloco de divisão ele vai cair aqui, ó, tá certo? Pessoal, eu vou desabilitar esse contato aqui, só deletar ele, tá? O que é que nós vamos dividir aqui, pessoal? A gente faz 1 dividido aqui,
tá certo? Pelo valor que a gente quer para a nossa frequência. Esse valor de frequência é o valor que nós vamos digitar aqui, ó, tá bom? E eu vou chamar esse cara aqui de frequência. É isso mesmo. Vou chamar ele de frequência aqui. Não, vou chamar ele de valor frequência, tá? Valor, underline, frequência. Beleza? Estou deixando um aqui por enquanto, tá, pessoal? Só para mostrar para vocês algumas situações. Primeiro, eita. Primeiro, não é variável do tipo int, tá? Essa frequência pode ter números quebrados, números com vírgula e assim por diante, né? Então eu vou transformar ela para real, tá? Real aqui. Vamos dar um OK. Esse cara aqui, pessoal, ó, vai ser a nossa saída. Então o que vai acontecer aqui? Eu vou dividir 1 pelo número que eu informar aqui na frequência e vai me entregar um valor de saída, tá? Pessoal, esse valor de saída ele é um número real, certo? Mas aqui em cima, ó, tá? O que nós vamos fazer com esse cara aqui? Eu vou fazer com que ele me informe aí números para a gente poder trabalhar aqui do lado de cima, tá? Então eu vou ter que fazer uma conversão, beleza? Eu vou chamar aqui, ó, de VF. VF seria de valor de frequência, tá? Percebam que ela é real. Só digitei, tá? E agora eu vou colocar aquele bloco para a gente poder fazer a conversão de variáveis. Ó, clico, vou trazer ele aqui, ó, nesse verdinho, tá? E essa daqui eu vou transformá-la também de real para int, ó. Real, underline, to, underline, int. Beleza? Ok, 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 ok. E aperto um Enter aqui, tá? Aqui, pessoal, então ele sai valor real, eu já vou jogar ele aqui direto, ó, imediatamente aqui, VF, ó, tá? Vou selecionar aqui, podemos digitar VF também, mas estou selecionando para não correr o risco de digitar errado. E o que nós vamos fazer com esse valor aqui, afinal de contas, né, pessoal? Ó, lembra que eu falei para vocês que a nossa frequência ela tá fixa em 1 Hz, tá? Ela tá fixa em 1 Hz por causa desse 1000 aqui, ó, beleza? Então aqui, pessoal, eu vou digitar, tá? Nós vamos colocar uma variável que vai receber, tá certo? Qualquer valor que não seja 1000, porque 1000 ele vai ficar travado em 1 Hz aqui, ó. Tá certo, gente? Então, essa daqui eu vou chamá-la de frequência mesmo, tá? Beleza? Então, esse valor frequência é o número que eu digito aqui, tá? A frequência é o número que vai cair ali pra gente ver, ó. Então, eu vou clicar, certo? Lembra, aqui eu tinha um número do tipo int, ó, inteiro, tá, pessoal? Para ele vir aqui poder fazer a nossa subtração, tá? Eu vou manter o int, ó. Ok. Por isso que eu converti de real para int. Agora, adivinha quem é que nós vamos puxar aqui, pessoal? Ó, é o